Olá, olá, boa noite, nossos queridos participantes aqui em mais um programa Colocando o Dedo na Ferida. Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio dessa quarta temporada. E hoje, nesse segundo episódio, nós literalmente vamos mexer com o seu bolso. É isso mesmo. Você que às vezes não consegue se planejar financeiramente, às vezes tem aquela dificuldade de guardar aquele dinheirinho. Hoje nós vamos contar tudo para você, como que você pode fazer para ter uma reserva lá no futuro e para ter melhor qualidade de vida, poder realizar seus sonhos. Então eu trago aqui hoje uma pessoa muito especial, um amigo meu de longa data, cirurgião dentista também, Dr. Leonardo Soares Ribeiro. Ele é dentista formado há 27 anos e 8 meses, né? Tem especialização em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, mestrado em implantodontia, também é servidor da Prefeitura Municipal de Campos, né? E é responsável técnico da CIBAF, que é Cirurgias Faciais e Implantes Bucais. Como professor durante a faculdade, trabalhou como professor contratado do Estado na antiga Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, hoje FAETEC, monitorias durante o curso da Faculdade de Odontologia, né? Em 98, ele iniciou sua jornada como professor universitário, onde trabalhou 17 anos no curso de odontologia da Faculdade de Odontologia de Campos, que hoje é a Uniflu, né? 6 anos como professor da Unig em Itapiruna, 3 anos na Universidade Estácio de Sá, no curso de Educação Física, 7 anos na Universo, nos cursos de Enfermagem e Ciências Biológicas e 13 anos na Associação Brasileira de Odontologia, onde implementou e coordenou os cursos de pós-graduação em Cirurgia Oral e especialização em Implantodontia. E também foi coordenador do curso de Odontologia da Universo. Agora, neste novo projeto de educação financeira, iniciado há 8 meses, baseado em 20 anos de reserva, aporte, confiando na ciência dos juros compostos, disciplina e objetivos. Então, Dr. Leonardo Soares Ribeiro, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado aí pelo convite. Antes de tudo, agradecer a Deus, né, por estar aqui. Agradecer a odontologia, que não só me trouxe você como amigo, como colega de profissão, e tá aqui justamente para falar sobre isso aí, um pouquinho de ciência odontológica, ciência financeira, principalmente, né, e como que a gente pode justamente chegar numa determinada idade ou num determinado padrão e qualidade de vida, né, tendo, eu diria assim, bem em todas as áreas da vida, né, que a gente fala de saúde, trabalho, um crescimento justamente pessoal, profissional e, como eu coloco no meu curso, financeiro. Financeiro, sim, que justamente não resolve tudo, mas ajuda a resolver boa parte dos nossos problemas. José, coloca pra gente aquele vídeo da gente fazer uma pequena apresentação do Dr. Leonardo, para quem tá em casa, junto com a gente. Pode soltar, pode liberar o vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Soares Ribeiro, dentista há 27 anos, mas há mais de 30 anos trabalhando com ensino didático. E agora com essa nova missão de educação financeira, promovendo esse curso chamado Tríade de Valor, no qual, nesse curso, você vai ter todo um desenvolvimento para melhora na sua renda ativa, criando reserva, rendimento, aumentando sua produtividade, elevando o seu tempo com qualidade, chegando também à busca tão sonhada da sua independência e liberdade financeira. Fechando tudo isso, só cabe dizer que você vai chegar também a novos padrões de felicidade. Estamos aqui para te ajudar. Faça sua inscrição diretamente comigo, porque serão 3 dias dessa imersão presencial, desse evento programado justamente para que a gente cresça junto. Legal. 3 dias, né? Depois a gente vai falar um pouquinho desse curso, lá mais pro final. Mas assim, Léo, nós estamos hoje num Brasil
né, onde mais de 70% da população ela está endividada. Você acha que a culpa disso é a gente não ter tido uma educação financeira de repente adequada para hoje, de repente, a gente tá num outro patamar? Explica pra gente como ensinar a educação financeira num país onde a gente tem um grande número de endividados. Você colocou primeiro o ensinar, né? Então, assim, ensinar, ser professor já é um grande desafio, né? Então eu posso colocar, por isso que eu gosto de colocar como ênfase ali os meus 30 anos de ensino, né? Durante a faculdade eu já atuava como professor contratado no estado, né? Tive justamente essa relação muito próxima do ensino durante muito tempo, tendo a possibilidade de atuar em cursos de graduação e pós-graduação. Então, o ensino realmente é um desafio em todas as áreas. Quando a gente vai para a área financeira e vê o histórico do brasileiro, né, como eu falei para você, a gente vai justamente em busca da ciência. A odontologia, como todas as áreas de estudo, né, tem toda uma relação de ciência aí. E, com isso, a gente começa a avaliar artigos, começa a estudar e ver justamente que o déficit do brasileiro é justamente não saber lidar com o dinheiro. Ele não tem essa vivência administrativa. E, com isso, gera essa relação de endividamento. A gente tem que, de início, assim, eu já posso falar para você o seguinte, né? Uma coisa bem básica é que o dinheiro não aceita desaforo e que a gente tem que ter justamente um fluxo de caixa positivo. O que é fluxo de caixa positivo? Eu não posso gastar tudo que eu ganho, né? Se eu gasto tudo que eu ganho, eu já entro no outro mês, às vezes, negativo ou devendo alguma coisa. Então, isso é o básico. Porém, as relações, às vezes, sociais, as relações que eu digo assim, humanas do dia a dia, faz com que você venha lidar com o dinheiro de forma emocional. Ou seja, é um próprio descontrole emocional, uma compensação, às vezes, no gasto em prol de um retorno que é temporário, né? Por isso que eu sempre coloco no curso uma relação de longo prazo, uma relação de reserva, uma relação de aporte, ou seja, onde você passa um pouco, diria assim. Por isso que o módulo 1 do curso é qualidade de vida. Eu diria assim, você não vai fazer reserva, mas não é para você passar fome ou diminuir sua qualidade de vida, mas que pelo menos você mantenha sua qualidade de vida a longo prazo. E aí o que a gente já começa a colocar? O próprio sistema político brasileiro, né, vem de, por exemplo, na década de 80, onde teve muita inflação, né, juros altos, né, não tinha uma constância. O que acontecia? O brasileiro ele não tinha nem possibilidade de reserva. Ele às vezes fazia estoque justamente de coisas para que não aumentasse e ele conseguisse manter a qualidade de vida dele. Mas, a partir do Plano Real, onde teve um controle inflacionário, o que aconteceu? Teve justamente uma expansão do crédito. E essa expansão do crédito também pegou o brasileiro de surpresa. Por quê? Ele justamente não tinha muito crédito, não tinha acesso ao dinheiro. E quando ele teve acesso ao dinheiro através dos bancos e do crédito, ele não soube administrar isso. Então, justamente a partir daí que a gente vê uma relação de educação. E isso vai sendo também um pouco assim, passando de pai para filho, passando de geração por geração, onde você às vezes costuma lidar com o dinheiro de acordo com os padrões da sua família. E você pode mudar isso? Pode. Você pode entender isso? Pode. É um grande desafio, como que a gente fala, né? Como a gente sempre diz, educação financeira, como todos os desafios da educação, né? Cada um tem suas particularidades, cada um vai ter suas dificuldades, mas o objetivo é justamente esse, é trazer justamente qualidade de vida, né? Principalmente quando eu relaciono muito isso, que é a relação de tempo, energia e dinheiro. Enquanto a gente tem tempo, a gente trabalha. Enquanto a gente tem energia, a gente trabalha. E a gente acumula. Porém, nem sempre a gente vai ter tempo e energia para continuar acumulando. Por isso que a reserva ela é tão importante, principalmente, que eu assim, diria, na etapa final da vida, após 60 anos, né? Pós 50, onde basicamente a gente vai mostrar aqui, eu acho que você vai mostrar, é um planejamento, sim, a longo prazo, é um planejamento de anos, né? Onde você justamente ganha essa qualidade de vida para que você desfrute
de um futuro mais tranquilo. Vamos dar um exemplo, né? Eu gosto muito eu tenho um paciente, que eu não vou citar o nome dele aqui. Esse paciente eu sempre tenho ele em mente, porque eu também, né, sou implantodontista. E uma vez ele foi no meu consultório e ele falou assim: doutor, eu quero fazer um orçamento de implante. Aí eu dei o orçamento para ele. Ele me pediu uma conta para ele poder fazer um depósito. Eu dei uma conta poupança para ele, só que é uma conta poupança que eu não uso. Eu tenho ela aberta. Uhum. E eu não uso. E aí o que acontece? Esse paciente, ele me volta 2 anos depois no consultório. Ele falou assim: doutor, agora eu queria que o senhor me passasse o exame para fazer o meu implante. Eu falei: ah, legal, tal. Ele falou assim: eu acho que eu já te paguei tudo. Aí eu falei: você me pagou tudo? Aí ele: eu trouxe os comprovantes. Só que ele não me avisava que ele depositou. Ele foi depositando todo mês. E ele conseguiu, num espaço de 2 anos, ele conseguiu depositar todo mês e eu fazer os implantes. Aí, beleza. Passado uns 2 anos disso, ele volta no consultório com o filhinho dele. E ele virou para mim e falou assim: doutor, o senhor me ajudou a comprar o meu primeiro carrinho. Eu falei: como que eu te ajudei? Ele falou assim: aquele compromisso que eu tinha com o senhor, eu abri uma conta poupança e eu passei a ter o mesmo compromisso até ter um dinheirinho para me comprar um carrinho. E eu fui e comprei o meu carrinho. E sabe quanto que ele ganha? Um salário mínimo. Então, assim, tudo é questão do planejamento, né, doutor? Então, assim, quando a gente veio para esse programa, eu falei: eu vou dar esse exemplo, porque eu acho um exemplo bem legal de uma pessoa que ganha um salário mínimo e conquistou 2 sonhos que ela tinha na vida, né? Então, assim, uma pergunta que eu queria te fazer para a gente começar uma pessoa, por exemplo, que ela quer fazer uma educação financeira porque ela está, de repente, endividada, aí ela quer sanar com aquilo ali para passar a juntar um dinheiro. Como que funciona essa relação? Explicar pra gente o que é um ativo, o que é um passivo, como que é o processo que essa pessoa vai passar para ela conseguir chegar no ponto que você chegou e que você ensina as pessoas a chegarem. Tudo foi baseado justamente no seguinte. O que acontece? Nós, dentistas, nós, profissionais liberais, principalmente, a nossa base, o que a gente normalmente faz? A gente investe num 3º grau e depois sai desse 3º grau em prol do trabalho, investindo muito também para chegar lá. E aí o que acontece? Nessa relação de investimento, a gente empreende tanto quanto a maioria dos empreendedores, ou seja, não deixa de ser um comércio, teoricamente é isso. E aí, dentro dessa relação de comércio, a gente tem que ter justamente isso aí, reservas, fluxo de caixa, foi o que eu falei, um fluxo de caixa sempre positivo. E foi justamente isso que o seu paciente fez. Ele criou um fluxo de caixa positivo, nisso que ele teve sobras no fluxo de caixa para te pagar, né? Ele passou a ter um compromisso com você e depois ele passou a ter um compromisso com ele mesmo. E quando ele teve um compromisso com ele mesmo, ele já acordou para uma coisa muito importante que para quando a gente começa a entender mais, chamado de aporte, que é o aporte mensal. Porém, esse aporte mensal, ele tem que ser feito justamente em ativos. O que é ativos? É aquilo que justamente vai trazer o dinheiro de volta para você. Certo? Então, por exemplo, ou vai trazer algum benefício para a sua qualidade de vida. Então, vou dar um exemplo bem prático, usando o seu paciente. Quando ele pagou o implante, ele trouxe um benefício para a saúde dele. Ele trouxe uma relação de qualidade de vida. Quando ele também pagou o carro, a mesma coisa. Ele trouxe um benefício para ele e também uma qualidade de vida para ele e para a família dele. Certo? Porém, isso é muito relativo, varia de acordo com a relação familiar e com o momento da pessoa. Dependendo, o carro vai ser um passivo,
Porque o carro ele vai gerar custos, ele não traz, na maioria das vezes, o dinheiro de volta. Ele traz uma qualidade de vida, certo? Que aí é um momento muito familiar, pessoal e análise de cada um, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o implante é qualidade de vida. O implante é melhor mastigação, é a nossa área, né? Sim. Então, eu vou vender nosso peixe aqui, né? Então, assim, é a qualidade de vida, mastigação, saúde, estética, sorriso, socialização e por aí vai. Então, olha só, a partir do momento que ele cria reservas, ele começa a selecionar onde que ele pode aplicar esse dinheiro e como que ele vai aplicar no dia a dia dele, né? Então, é isso que a maioria das pessoas não tem, né? A maioria das pessoas, foi o que você falou, como que o brasileiro, 70% do brasileiro está endividado? Por quê? Ele ganha 5 mil e gasta 5.500, certo? Ou seja, ele não tem uma planilha, ele não tem um fluxo de caixa positivo, de acordo com a qualidade de vida que ele pode implantar para ele mesmo e para a família dele, né? Então, eu digo que o grande inimigo das pessoas que não conseguem reservas é o ego, né? Porque existe um livro chamado, podem anotar aí, eu devo falar vários livros aqui, porque justamente o que eu falo, o que eu prezo, o que a gente vê dentro não só da odontologia como na área de finanças, é justamente uma relação bibliográfica de artigos ou livros no qual a gente cria um embasamento. Então tem um livro muito legal que eu posso até enviar para você, é chamado O Milionário Mora ao Lado. É justamente o quê? Esse milionário mora ao lado, ele conta a história de milionários americanos que, durante 30 anos, moram na mesma casa. Tem a mesma qualidade de vida, o mesmo padrão de vida. Ou seja, eles criaram um padrão de qualidade e não aumentam essa qualidade. Ou seja, eles criaram um fluxo de reserva. E isso é constante. Então, quando você cria isso... E por que o milionário mora ao lado? Porque, na maioria das vezes, você quer ter o carro que o vizinho tem. Você quer ter a casa que o vizinho tem, certo? Mas isso não está no seu dia a dia de planejamento da sua família. Ou seja, o seu maior inimigo, na maioria das vezes, é o seu ego. É o que você quer colocar e não o que você tem como objetivo, no qual a gente sempre coloca isso também bem prático no curso, como eu falei. Você tem que ter o seu objetivo e não o objetivo dos outros ou da sociedade. Josiel, volta um cadinho ali para mim ver o pessoal que está aí com a gente. Bom, Facebook aqui temos a Elisa Azevedo, boa tarde, amigo, boa tarde. Dr. Peterson Teixeira, um abraço para você, doutor. Vânia Capelo, boa tarde, vamos descendo. Talvane, boa tarde, doutor Valmir, vamos colocar o dedo na ferida. O Aloysio Barreto, cheguei, boa noite a todos. A Patrick Brito, desculpa, boa noite a todos. A Irene de Fátima, boa noite, meu dentista querido. O Andres Ribeiro, o Azevedo, boa noite ao amigo Dr. Valmir, excelente programa e abraço ao amigo Dr. Leonardo Ribeiro. RNS, boa noite. A Carla Moté, boa noite, Dr. Valmir. Beijão pra você, Carla. Léo Fernandes, boa noite. A Marília Almeida, boa noite a todos. Aí o Tiago Azeredo, boa noite a todos. Parabéns pelo ótimo programa. Aí depois a Gliqueline Faria, boa noite, Leonardo Ribeiro. E o Andres, ele fala assim, ó, colocando o dedo na ferida já é um sucesso. Vou fazer uma educação financeira para comprar a Rádio Aurora depois dos ensinamentos dos mestres amigos aí. E a Patrícia Barbosa, olha, a Patrícia está assistindo a gente lá de Araruama. Um beijão para você, Patrícia. Boa noite, abraço. Põe um cadinho lá no Instagram para mim. Nossa, no Instagram também tá bombando nosso programa. Vamos lá. O Dário Luiz tá com a gente, a Ana Clara, o João Luiz Diniz, o nosso Marquinho personal. Um abraço, Marquinho. Vamos descendo aí. Isabela Marinça, Luciana Batista. Vamos descendo. Clebinho, Rose Caxias Oficial, Navarro, Ralph Braz, Gerson Almeida, Flavinha. Vamos descendo. José Vicente, Gerson Almeida, Edna Albernaz, Maicon Magno, Felipe Viana,
Ivan Silva Machado, Silva Brasil, José Amaro, Isabelle Henriques e mais um monte de gente aí. Depois a gente volta a ler mais um recadinho do pessoal aí. Bom, eu tava dando uma olhada no seu material e eu achei muito interessante umas coisas. Pra gente começar aqui, você fala primeiro a questão da educação financeira no Brasil. Pra você contar um pouquinho essa questão da educação financeira e pro Josiel pegar aquela foto pra gente que mostra o e-mail que o Dr. Leonardo recebeu para ver o que é. Vocês têm ideia o que é educação? Eu não digo nem que é educação, é paciência financeira, né? Porque você guardar um dinheiro por tanto tempo é uma paciência financeira. É uma história longa aí também. Olha lá, gente, olha que legal isso aí. Isso aí, conta pra gente o que é isso aí. Eu comecei em 2004, quando eu me formei em 96. Em 97 eu fiquei 1 ano no Exército. Tive assim, o privilégio de fazer parte do Exército como dentista. E depois logo entrei na especialização de cirurgia. Em 2000, eu comecei a trabalhar de forma intensa. Mas já em 1998, eu já estava justamente trabalhando na faculdade como professor. E todo o dinheiro que eu ganhei no Exército, eu paguei o crédito educativo. Eu que tenho uma dívida minha com crédito educativo, que eu tinha bolsa de 80%. Tive a possibilidade de comprar, queria assim, meu primeiro carro, usado, lógico, dentro das minhas possibilidades, e também comprei uma cadeira odontológica, mas eu não tinha onde montar, entendeu? Então, e comecei a trabalhar de forma muito intensa, onde o próprio histórico já diz ali de educação. Faculdade de Odontologia de Campos, pegava estrada para a Unig, tive a possibilidade de entrar na Estácio, na Universo, na Faculdade Redentor dando aula. Então, o que eu via? Justamente a relação tempo, energia e dinheiro. Todo o meu tempo era dedicado ao trabalho. Todo o meu tempo era dedicado em formar justamente o dinheiro, em ter o dinheiro. E aí eu vi justamente em 2004 que eu não ia ter muito pique para isso, baseado justamente na leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que é um outro livro também que eu indico. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Ele entrou na literatura brasileira em 2000 e eu tive o privilégio, a sorte de nesse caminho, ler esse livro. E esse livro deu um start para mim, certo? E um start de quê? Que eu não iria aguentar um pique de trabalho, né, porque eu tinha 22 anos, 23 anos, mas que eu não iria aguentar o pique de trabalho pós 40, 45, 50 e que eu teria que me preparar para isso. E foi justamente quando eu criei na época, né, essa previdência. Porque na época era muito badalado isso. Hoje não, tem outras aplicações, eu só deixei isso aí porque o que a gente coloca na Previdência, a gente espera entrar numa alíquota de 10% para tirar, para que tenha justamente vantagens do rendimento, né? Justamente faz parte do curso isso. E o que acontece? Foi justamente aí, 2004, há 20 anos atrás, eu iniciei justamente as minhas reservas em prol justamente desse futuro, desse planejamento. E eu gosto muito desse meio, porque esse meio é justamente a prova do que é um aporte, do que é reserva relacionada ao tempo, relacionada aos juros compostos e como que a pessoa pode chegar com tranquilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa ela quer começar a fazer uma reserva. Aí pergunta, com quanto? Você pode começar a fazer uma reserva com R$50, com R$100, ou tem que ser mais, ou tantos por cento do que você ganha. Como que é essa conta para poder a pessoa ter e ver o resultado disso lá na frente? Por isso que você definir a sua qualidade de vida é muito importante. Primeiro é isso. Né? A minha qualidade de vida ela está composta num ganho de R$5.000 por mês. Então, eu tenho que buscar uma renda passiva que me dê R$5.000 por mês. Né? Então, um exemplo prático hoje. Mas eu ganho R$2.000, R$2.500 por mês. Você precisa ter uma renda passiva que mantenha seus R$2.500 por mês, porque você vai manter justamente a sua qualidade de vida, o que você construiu. Né? Agora, se você quer crescer financeiramente, você tem que trabalhar mais, tem que se aperfeiçoar mais, você tem que se dedicar mais enquanto você tem energia e tempo. Né?
Porque tudo isso é inversamente proporcional. À medida que passa o tempo, diminui sua energia e sua capacidade produtiva também diminui. Né? Então, primeiro você tem que definir a sua qualidade de vida. Né? O que você determina como qualidade de vida com a sua família e com as pessoas próximas de você. Né? A partir do momento que você definiu isso, foi o que eu falei, o seu inimigo é o ego. Certo? Tem pessoas que ganham 5 mil e são felizes. Tem pessoas que ganham 4 mil e são felizes. E tem uma família maravilhosa. Né? E tem pessoas que ganham 10, 15, 20 e tem uma família desastrosa. Certo? Né? Então, assim, define primeiro a sua qualidade de vida. A partir do momento que você define a sua qualidade de vida, você vai definir as suas reservas em prol da manutenção dela. Então, depende muito. Né? Pode ser 50, pode ser 100, pode ser 150... Pode ser 200. Ah, mas eu não tenho... Eu só consigo guardar 100. Junta com a sua família e cria uma outra forma de renda. Né? Para guardar mais 150, para guardar mais 200, porque no final faz a diferença sim. Faz muita diferença, porque longo prazo é longo prazo. Né? E eu tenho assim... Muitos podem me falar, mas da onde você está tirando isso? Por isso que eu pedi para o Valmir colocar ali o e-mail, porque são 20 anos de reserva. Né? Então, assim, eu posso dizer hoje que com 50 anos eu chego com uma renda passiva muito positiva, onde eu posso proporcionar várias coisas, não só para mim, como para minha família e para todos que eu amo, entendeu? Então, essa é a base. Dilcimar mandou uma mensagem ali para nós, está acompanhando o programa lá do Rio de Janeiro. Abração para você, Dilcimar. Sempre muito bom ter você aqui. O Guilherme Azevedo também está dando parabéns pelo programa. Deus abençoe sempre. A galera ligado aí pra gente. Vamos lá. Eu não sei se você ensina isso no curso tal, mas, por exemplo, se eu tenho uma reserva lá de R$150 por mês, um exemplo. Aonde que eu vou guardar isso? Eu guardo na Previdência, como você mostrou nesse e-mail, eu guardo na poupança, eu invisto na Bolsa, eu faço o que para mim poder ter essa reserva? O que você indica, ou você indica um pouco de tudo? Como que é isso? Não tem uma regra pré-determinada. O que eu posso dizer assim? Há 20 anos atrás, eu comecei justamente, eu tinha uma necessidade. Né? Eu já tinha meu consultório, né? Já tinha comprado a minha sala, já tinha comprado o meu carro e já tinha comprado assim o mínimo para uma qualidade, para o início de uma qualidade de vida. Eu acho que com certeza também eu já tinha dado uma entrada no apartamento, né? E Campos nessa época estava num boom imobiliário. Então, quando a gente vai falar do livro, mas tudo é baseado na teoria do livro, que eu aconselho todo mundo a ler esse livro. E é um livro, assim, como eu falei, é um livro de 24 anos no mercado, né, um best-seller. Mas a teoria do livro é uma teoria de 2000, né, 2004. Então, assim, tem coisas importantes como ativos, passivos, fluxo de caixa, mas na época o livro falava muito de imóveis. Certo? Que você poderia ter muito imóveis e viver da renda do aluguel dos imóveis, na época. Né? Eu vou falar um pouquinho disso. E foi justamente o que eu fiz. Eu comecei a fazer dívida. Eu comprava imóvel na construção, aquele boom da pelinca que teve, né? Eu comecei a comprar imóvel na construção, fazer dívida. E eu tive aí minha primeira experiência, diria, positiva e de aprendizado. Por quê? Eles dividiam os imóveis, as construtoras, né, normal, dividiam o imóvel em 60 meses, com várias intermediárias. Mas aí, por isso eu estou falando assim, eu posso passar a minha experiência e como eu passo também a experiência no curso. O que aconteceu? Eu assinava contratos, mas eu não entendia muito bem o que era taxa Selic, intermediárias corrigidas pelo IGPM, IPCA e vários termos que tem, né? E aí, quando eu fui pagar a minha primeira intermediária, eu tomei um baque, né? Porque tinha juros embutidos ali e tal. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir pagar. Eu vou ter um problema com isso. É por isso que eu falo. Aí, o que eu fiz? Trabalhava mais e a primeira coisa que eu fiz foi antecipar as intermediárias. Antecipei tudo de forma que eu pagasse menos juros possível, né?
E aí você começa a vencer os desafios e aprender com as experiências. E com esse vencer desafios, aprender com a experiência, eu também, foi o que eu falei, eu procurei as possibilidades da época. Quais eram as possibilidades? Imóveis na planta e justamente previdência privada. Você me pergunta hoje você aplica em previdência privada? Não. Hoje você compra imóveis na planta? Não. Certo? Porque a gente vai aprendendo com a experiência a achar coisas no mercado financeiro que sejam mais ativas, que te dão um melhor retorno, que às vezes tem uma melhor liquidez. Não que tudo isso seja ruim. Tudo é bom, desde que seja ativo. Então essa é a base. Então assim, eu não ensino teoricamente, aplica no LCI, aplica na renda fixa, aplica nos fundos imobiliários, aplica nas ações. Eu não deixo de forma específica o que você vai aplicar. Primeiro você tem que saber seus objetivos. Primeiro você tem que vencer seu ego. Por isso que muita gente que me pergunta isso, né, eu não tenho uma resposta exata para dar. Por isso que é um curso e é individualizado, de acordo com os objetivos da pessoa. Mas o que eu posso falar é o seguinte: tudo que você reserva, tudo que você aporta, tudo que você guarda, existe padrões de juros compostos. Certo? E por eu ter preparado esse material em 20 anos, a taxa Selic em 20 anos, ela sempre girou numa média de 11,45%. A inflação brasileira em 20 anos sempre girou numa média, olha o que eu estou falando, numa média de 6%. Então, quem guardou dinheiro sempre ganhou 6% ao ano. Então, tá raciocinando? Sim, sim. Média. A taxa Selic foi a 2%, mas a taxa Selic também foi 16%, 20 e tantos por cento. Então, tem o mercado financeiro, a economia é cíclica, certo? A economia é cíclica. E olha só o que eu vou falar para você, um exemplo prático agora. Eu comecei a investir em ações a partir do momento que a taxa Selic foi a 2%. E eu vi que a minha renda passiva não estava rendendo nada. E eu fui, vou estudar ações e vou para ações, porque a Selic estava caindo, ainda veio a pandemia e piorou. Aí o que eu fiz? Eu comecei a investir em ações e quando o Bolsonaro perdeu a eleição e entrou Lula, né, naquela mudança, não vou falar de política aqui, só estou dizendo que dentro do ciclo econômico você espera uma mudança econômica, principalmente em estatais, baseado no tipo de governo. Aí o que eu fiz no início do ano? Em janeiro, eu revi minha carteira de ações e não comprei Banco do Brasil. Né? Só que o Banco do Brasil cresceu 100%. Então não tem uma regra pré-determinada. O que você tem que ver é justamente assim, escolher boas empresas que a gente chama de empresas perenes, que têm segurança administrativa e boa governança, um histórico positivo, né? E aplicar a longo prazo, que vai conseguir esse retorno, né? Vai conseguir, seja em renda fixa ou em renda variável. Porém, como tudo na vida é arriscado, a própria vida é arriscada, você tem que tomar conta. Você tem que ter ciência. Você tem que ter reservas, né? Mas você pode perder dinheiro no mercado financeiro? Em 20 anos eu não perdi, não. Entendeu? Então, isso que eu posso dizer para vocês. Em 20 anos eu só tenho relações positivas com o mercado financeiro, de imóvel e vários outros mercados. Eu tive uma experiência negativa, que foi o seguinte. Mas a minha experiência, assim, eu não perdi dinheiro. Perdi pouquinho. Nesses bancos digitais, tinha um banco que ele oferecia essas moedas, criptomoedas, né, que fala. E eu fui lá e comprei. Eu comprei assim, eu colocava R$40 por mês. Falei, eu vou testar isso aqui, ver se isso vai me dar lucro, vai me dar... Eu só sei que, tipo assim, eu coloquei em torno de 200 e poucos reais, mas o negócio... ele desandou e eu peguei acho que 170 e poucos, eu tive um prejuízo de R$50. Mas assim, ali eu falei, esse trem aqui não funciona muito não. Mas conversando com alguns amigos, eles falaram, não, é porque você não estudou sobre o assunto, não procurou ver qual era melhor, de repente você tivesse aplicado esses mesmos R$200 em ações, de repente, lá na frente eles iam te gerar um pouquinho mais. Então é tudo também questão que eu acho que é do estudo, né? A pessoa também ela tem que, se ela quer fazer isso, ela tem que estudar para ver o que é o perfil dela, né? Eu acho que esse que é o fio da meada aí.
Agora fala um pouquinho sobre esse livro, o livro do pai rico e do pai pobre, pra gente. Esse aí é a base, né? É a base de quem quer entender um pouco o mercado, o dia a dia. Foi nesse livro que eu comecei a diminuir... aliás, diminuir não, vamos colocar assim. Foi nesse livro que eu comecei a aumentar a minha relação autônoma. Foi nesse livro que eu criei, logo 3 anos depois eu criei um CNPJ. Ou seja, por mais que eu tenha uma matrícula na prefeitura, eu não vinculo mais nada meu ao CPF. Então, a primeira coisa que o livro deixa bem claro para você, pra gente, né, para todos, o que é ativo e passivo. De forma bem simples, para que todos entendam, ativo é tudo aquilo que traz dinheiro de volta para você. Então, por isso que em 2004 eu procurei uma previdência, porque eu sabia que o dinheiro ia voltar. Por isso que em 2004 eu procurei imóveis, porque eu sabia que o dinheiro ia voltar. Então, toda vez que você a primeira coisa que você tem que criar é fluxo de caixa positivo, guardar dinheiro. E depois que você guardar esse dinheiro, você tem que justamente investir em ativos. E um dos ativos que eu falo para vocês é o mercado financeiro, baseado na inflação, na Selic, né, nesse rendimento anual a longo prazo. Quando você não sabe o que fazer com o dinheiro, deixa ele lá aplicado. Né? E depois, no próprio livro, ele fala, olha, se você justamente você migra, né? O livro ele é bem prático, ele fala dos quadrantes de Kiyosaki. Quais são os quadrantes de Kiyosaki? Ele divide justamente toda a população em 4 grupos. O grupo dos empregados, o grupo dos autônomos, o grupo dos empresários, que são os donos, e o grupo dos investidores. No meu caso, eu era empregado. Né? Eu sou empregado até hoje. Para ser sincero a vocês, eu já tentei trabalhar nos 4 quadrantes. E eu diria para mim que o quadrante mais difícil para mim, de acordo com a minha origem, de acordo com a minha relação de vida, é o quadrante empreendedor. Empreendedor tem que ser guerreiro mesmo, né? Dentro das nuances econômicas e do mercado. Então, eu comecei como empregado. E sou empregado até hoje, né, porque eu tenho uma matrícula na Prefeitura de Campos. Né? Depois eu migrei para o autônomo, onde a gente, dentista, tem o seu próprio consultório ali. Mas tanto o empregado quanto o autônomo, é aí que a gente aprende, ele tem uma relação inversamente, como eu estava conversando no início. Né? Você justamente vende o seu tempo. No fundo é isso. Você vende a sua hora, né? A sua hora ela é determinada justamente pelo seu trabalho. Você só ganha se você trabalhar, certo? Então, esse é o empregado, esse é o autônomo. O autônomo ainda tem um pouco mais de liberdade, porque ele não cumpre hora, é de acordo com a especificidade dele. Por isso que nós, dentistas, né, eu sempre explico isso também no curso, você tem que saber calcular a sua hora clínica, a sua hora trabalhada, né? O quanto que você ganha naquele procedimento. Né? E também quando eu entendi isso, eu comecei a aprimorar o meu tempo, diria assim, fazer procedimentos em menos tempo, de forma que eu conseguisse fazer mais procedimentos e agregar mais valor. Né? Não só o valor financeiro, mas também o valor técnico, né? O valor da experiência positiva, o valor do benefício. Então, tudo isso está no módulo 1, né, do curso. Porém, eu também eu lembro muito de uma frase do meu pai, em que ele sempre foi empregado, e quando ele se aposentou, ele montou ele foi para o lado empresarial. E eu chegava pro meu pai depois de aposentado e falava assim, pô pai, o negócio é bom, né? Empreender é bom, né? Aí ele falou assim, filho, eu tô ganhando mais dinheiro aqui do que eu ganhei em alguns anos de trabalho. Olha só, a proporção de empreender ela é muito positiva. Só que o empreendedor, ele demora 5 anos, 6 anos, 7, 8, 10 para ter retorno e fidelizar a empresa dele. E muitos não aguentam isso. Né? Então, por isso que para mim foi mais difícil. Né? Por mais que eu tenha um CNPJ, eu sempre converso com minha esposa falando isso. Eu não sou dono de empresa. Porque se eu sair da minha empresa, do meu CNPJ, ela fecha. Entendeu? Porque é a minha clínica, é a C5. Eu tenho que estar lá dentro.
Então, quando que o cara é empresário, é um bom empreendedor? Quando ele não precisa estar dentro da empresa dele para ela funcionar. Entendeu? Então, assim, ela funciona sem o dono. Exemplo disso, as próprias franquias, elas expandem sem o dono. O dono está lá só administrando tudo de longe, vendo tudo, através do modelo de negócio que ele implantou, através justamente de um plano de marketing, de um plano estratégico, seja ele operacional, tático, tudo dentro das administrações, mas ele não precisa estar lá, né? Então, se eu falar para você que eu nunca tentei isso, eu já tentei, né? Não criei ainda um modelo que funcionasse sem a minha presença. Justamente, como eu falei para vocês, a minha dificuldade é que eu vim de uma família onde todos eram empregados, né, autônomos praticamente, e ser justamente dono empresário, para mim, é um pouco mais complicado. Mas eu também entendi no livro que mesmo como empregado e como autônomo, eu podia migrar para o lado investidor. O que é o lado investidor? É aquele que você tem que ter reservas e investir. Sim. Certo? E aí sim, foi aí que eu aproveitei esse tempo, né? E para ser sincero a vocês, eu não desisti de empreender, não, né? Mas a minha veia é muito mais autônoma, né? Didática, estudo, sentar no mocho, gosto do que faço. Por isso que a gente também tem que escolher uma coisa muito positiva. Quando a gente gosta do que faz, a gente não tem hora, não tem idade. Sim. E a energia vem e a gente consegue suprir isso aí. E principalmente manter os aportes e as reservas. Eu quero mandar um abraço aqui pro Marcelos e dar um feliz aniversário para ele hoje, né? Que Deus te abençoe aí e te dê tudo de bom na sua vida, meu irmão. Sabrina agora chegou lá também aí com a gente, tá assistindo a gente hoje lá de Vila Velha, né? Um beijão para você. Deixa eu falar uma coisa aqui. Passa no Instagram ali, deixa eu dar uma olhada no Instagram. Isso. Quero fazer todos os seus cursos. O João José Quintino. Esse aí é suspeito. Esse é suspeito? Suspeito. Ó, Elis Queridinho. Meu Deus, sou péssimo em planejamento financeiro. Acaba gerando uma certa frustração. Sorteio uma vaga de curso do programa, tem dinheiro não. O João Luiz, boa noite, parabéns pelo programa. Vamos descendo. Vamos sortear. Flávia Freire Dentista. Léo, meu grande amigo. Marcelo Teteco, boa noite, doutor Leonardo. O João José Quintino, quando será o curso do professor Leonardo? A gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos descendo, desce mais um pouquinho. Como fazer o dinheiro crescer na Bolsa de Valores? É uma pergunta que ele fez ali. Ah, sim. Uhum. E ele faz uma outra, o que é um fundo imobiliário. Uhum. Tanto a Bolsa de Valores é o seguinte, como é renda variável, todo mundo tem medo, né, da Bolsa de Valores, né? Ninguém entra para perder, né? Todo mundo quer ganhar. E aí, quando eu entrei na Bolsa, eu entrei achando que também é a mesma coisa. Acho que todo mundo entra assim, né? Que você vai comprar na baixa e vai vender na alta e vai se dar bem. Só que não tem como adivinhar, né? E no início, como todos, eu também perdi valores ali na bolsa. Mas aí, como eu falo com vocês, é estudar. O que eu fiz? Procurei livros, né? E descobri a técnica chamada Buy and Hold. A técnica Buy and Hold é justamente compra e segura a longo prazo. Por quê? Se vocês também forem avaliar o gráfico da bolsa nos últimos 20 anos, né? Tem um site legal que eu indico aqui para vocês, chamado Clube dos Poupadores, né, do Leandro Ávila. Ele tem um gráfico lá que mostra que a bolsa ela sempre foi crescente. Ela cai justamente em alguns ciclos econômicos, como em 2008, como no Covid, mas ela é sempre ascendente. Então, se vocês colocarem aí no Google, né, uma pesquisa prática, ele pode colocar no Google para a gente projetar? Será que ele consegue? Aí ele está projetando já. O que você Sim, quer? Coloca aí para mim BBSA3, que é o Banco do Brasil. Enter. Vai dar a cotação dela. Olha lá, ó, 57. Aí pode descer um pouquinho.
Isso, na máxima ali, por favor. Bota a máxima. Não, lá em cima. 5A, do lado do 5A tem a máxima. Isso, aperta a máxima. Olha só, é uma empresa de mais de 100 anos, que se você colocar aqui no finalzinho, por favor. Não, lá, eu acho que vai dar 2000. No início do gráfico, por favor, no início do gráfico. Isso, né? Olha lá, ó. De 1994, se eu tivesse aplicado na renda variável desde 2004 a 20 anos, se eu tivesse aplicado em ações do Banco do Brasil, eu acho que eu não estava conversando com você aqui, homem. Entendeu? Assim, então, a bolsa, ela cresce caindo. Não sei se deu para vocês entenderem isso, né? Ela cresce caindo, então tem que ser a longo prazo, tem que ser buy and hold, né? Tem que ser comprado e segurado, certo? Só que a pessoa, quando você está perdendo 10%, o que você faz? Você vende, porque você está com medo de perder 15%, com medo de perder 20%, certo? Talvez seja a hora de comprar mais, certo? A longo prazo, porque posso dar várias empresas, como o Banco do Brasil, que o gráfico é verdinho. Aí, agora, bota aí para mim, né, que são empresas perenes. São as elétricas, porque ninguém fica sem energia. São as empresas de saneamento básico, porque ninguém fica sem esgoto. São os bancos, porque dificilmente um banco venha falir. Quando ele cria problema, um outro banco vai lá e compra e as ações sobem, né, teoricamente. Então, tudo isso foi baseado em estudo. Como eu falo para você, é um livro, né, que me ensina a técnica buy and hold. Além do livro Pai Rico, Pai Pobre. Além do Milionário Mora ao Lado. Além de vários livros que eu posso relacionar para vocês. E se eu pegar agora, vai lá nessa mesma pesquisazinha e coloca GOL, GOLL4. Pode botar Enter aí que vai dar a cotação. Aí pega o histórico da GOL, a máxima da GOL, né? Não que eu esteja torcendo contra a GOL, ela está em recuperação judicial, porque desde a pandemia ela não conseguiu se recuperar, certo? Porque é de logística, depende dos ciclos econômicos e do mercado, né? E não é uma empresa perene. Então, por exemplo, existe 2 tipos de carteira. Uma carteira que a gente chama de carteira especulatória, que eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque ela não me dá segurança. E tem a carteira dita como carteira previdenciária, que é quando eu invisto no Banco do Brasil, eu invisto em empresas elétricas, invisto em empresas como uma VEG3, que é uma indústria com mais de 100 anos, uma Klabin, que é uma indústria com mais de 100 anos, que se vocês forem olhar o gráfico dela, é sempre verdinho, é sempre positivo. Então a probabilidade de erro é muito pequena quando você estuda. Quando você estuda também a intimidade da empresa. E tudo isso, né, estuda o íntimo da empresa, o histórico dela, a governança, né? E tudo isso está aberto, porque nenhuma empresa entra na bolsa escondendo o jogo. Ô José, vamos falar um pouquinho agora do curso. Primeiro eu quero que você coloque aquela foto do curso, por gentileza. Essa aí. Você projeta ela pra gente. Para quem quiser fazer o curso. Então, assim, o curso, doutor, ele é para qualquer pessoa? Sim. Qualquer pessoa pode fazer seu curso? Sim, ele é aberto. Ele é aberto, né? A todas as pessoas, todo nível social, todos que quiserem poupar, ter reservas e ter qualidade de vida. Beleza. O curso ele é dividido... Colocou aí, José? É dividido em isso aí. 3 módulos diários. Módulos. Vamos pegar o videozinho do primeiro módulo, só para ter uma noção, e aí você explica pra gente de forma bem sucinta, porque também você não vai entregar o ouro todo aqui, né? Para poder a gente esmiuçar como que é dividido isso aí. Então vamos lá. O primeiro módulo pode colocar. A base da tríade de valor é a renda passiva e qualidade de vida. Com isso, a gente dividiu justamente toda a imersão em 3 módulos. O primeiro módulo fala basicamente disso. Qualidade de vida. Um aproveitamento do seu tempo, produtividade, qualidade e custo-benefício. É a tríade máxima relacionada ao dia a dia de uma pessoa que ela quer ser o quê? Produtiva. Aproveitamento do tempo. 1. 2. Qualidade. 3. Quais são os benefícios que vai colher de todo esse processo, de todo esse planejamento, baseado nos objetivos pessoais de cada um. Faça a sua inscrição diretamente comigo. Bom, vamos para o segundo vídeo agora, o módulo 2. Depois o Léo explica os 3 módulos aí.
Módulo 2 da Tríade de Valor. Nosso segundo dia falando um módulo totalmente voltado para finanças. Então, após o entendimento da sua produtividade, da sua qualidade de vida, é hora de você aprender justamente o caminho da renda passiva, o caminho das finanças, né? O caminho da economia básica, o caminho da sua organização financeira. Então, a gente vai ficar o segundo dia inteiro falando de finanças. Renda fixa, renda variável, né? Aumento da sua renda, como que você pode administrar melhor sua renda e continuar a sua evolução na tríade de valor. Vamos lá, módulo 3. O módulo 3, que é o nosso terceiro e último dia dessa intensa imersão aqui de horas que nós vamos ficar aqui, é justamente a constância, a confirmação de tudo que você planejou do seu tempo, com qualidade, os benefícios que você vai ter dentro da sua produtividade, e aí você tem que justamente frisar isso no terceiro dia, que é o quê? A constância. Quais são as pessoas que vão te ajudar, qual foi o conhecimento que você desenvolveu ou que você vai ter que desenvolver. E além disso, de toda essa constância, é para que você chegue realmente à sua liberdade financeira, à sua independência financeira. Então, esses 3 módulos são justamente uma sequência de um conhecimento que você vai desenvolver. Caso você tenha, você vai evoluir cada vez mais. E caso você não tenha, a gente vai fazer com que você evolua. Então, doutor, eu quero que você explique assim, o que é o curso, né? São 3 dias, a gente entendeu ali. Como que faz para as pessoas se inscreverem? Qual é o telefone que as pessoas têm que ligarem? Explicar um pouco disso aí para aquelas pessoas que estão assistindo ou que querem indicar para alguém o curso. O curso vai ser agora... Já teve um curso a gente já iniciou esse projeto desde julho do ano passado. E 2024 a gente vai abrir a primeira turma agora em 2024, nos dias 7, 8 e 9 de março, lá na sede da Cefib, na minha clínica. Tem até um videozinho ali depois que mostra, né, a nossa sede e como que a gente produz esse curso lá, né, essa experiência lá. Eu dividi o curso em 3 módulos diários, né? Como eu falei, não adianta eu falar de finanças, como foi a sua pergunta, aplica em quê? É de acordo com o objetivo, é de acordo com aonde você quer chegar, né? Para você mirar a lua, você tem que chegar no céu, chegar nas nuvens, né? Então, dá para chegar. Todos podem chegar, mas tem que ter justamente o quê? O objetivo, organização e planejamento. Então, o primeiro dia é basicamente isso. É quando eu conheço cada um de forma individualizada e a particularidade de cada um, né? O Dr. Valmir, dentista, ele tem um certo trajeto para chegar à renda passiva dele, né? As meninas que trabalham comigo, eu exigi que elas participassem do curso, né? Porque justamente eu quero que todas as pessoas que estão à minha volta, que trabalham comigo, também tenham a renda passiva delas. Só que vai ser de um caminho diferente, né? Eu até jogo um pouquinho de fé nisso aí. Todo mundo tem seu tempo, né? É só lembrar de Eclesiastes. Cada um tem seu tempo, cada um determina o seu tempo, né? Existe um tempo para tudo e para todas as coisas, né? Então, por isso que ele é individualizado e a gente precisa justamente estar presente, né, em cada planejamento de forma individualizada. Porém, esse objetivo ele tem que estar justamente com conhecimento mínimo de finanças. Para quê? Para que você não perca o dinheiro que você juntou, para que você não perca justamente o seu aporte, para que você não se iluda com algumas coisas, né? Pegando o seu próprio exemplo do Bitcoin, certo? Porque por isso que exige um mínimo de conhecimento de finanças, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, hoje eu não aplico mais em previdência. Eu comecei com previdência há 20 anos atrás. Hoje eu não aplico mais em imóveis na planta, pelo menos na minha região, mas pode ser que outra região tenha. Então, o segundo dia é porque a gente desenvolva justamente o conhecimento das oportunidades, onde às vezes até alguma... Por isso que eu falo, quando eu falo em aprender junto, porque pode ter uma pessoa que conheça uma oportunidade que eu vou querer aceitar, desde que essa oportunidade tenha embasamento técnico, né? E tenha um retorno positivo, com base, né?
E o quarto dia é justamente a confirmação dos outros dois, aliás, o terceiro dia, desculpa, é a confirmação dos outros dois, onde você fideliza aquilo e tira as dúvidas finais, né, baseado justamente no que foi avaliado e estudado de forma bem pessoal. Por isso que eu falo que é um crescimento pessoal, automaticamente vai afetar o seu profissional e o financeiro. Por quê? A maioria das pessoas, elas pensam... Às vezes eu pergunto, a maioria das pessoas não sabe o que é renda passiva. Renda ativa é aquela fruto do seu trabalho, né? Você tem que trabalhar, né? Eu estava trabalhando hoje até às 16 horas para vir para cá. Eu estava proporcionando uma renda ativa para mim. Mas eu também tenho uma renda passiva. É aquela que está lá, que eu não preciso trabalhar. Né? Exemplo, aluguel dos imóveis que eu comprei na planta, todas as minhas aplicações em renda fixa e em renda variável, certo? Então isso é a renda passiva. E se eu falar para você hoje que a minha renda passiva, ela se torna igual ou maior do que a minha renda ativa, porque eu proporcionei isso com o tempo. Então muitos esperam aposentadoria para ter renda passiva. Não, você pode proporcionar essa renda passiva antes de se aposentar. E a aposentadoria vai ser mais uma renda passiva. Certo? Mas quando você vê que você é produtivo, que você faz o que você gosta, né? Que você está feliz com o que você faz, você trabalha até os 70, 72, 73, né? Que não seja por obrigação, mas que seja um trabalho que mantenha suas relações sociais com o meio e principalmente suas relações físicas, né? Que eu sempre falo também, que é o conceito de saúde. É o bem-estar físico, mental e social. Então, não adianta eu parar e não desenvolver minha mente. Não adianta eu parar e não desenvolver minhas relações sociais, certo? Não adianta eu parar e deixar minha saúde ficar estagnada. Então, tudo isso a gente trabalha no curso, principalmente no terceiro dia, que é o módulo 3. Né? Com isso a gente evolui e mantém. Josiel, por isso que eu falo... Tem como você colocar o número, ele vai falar o número do telefone, aí nos comentários, para a gente poder... o pessoal que quiser ligar para fazer. E por isso que eu falo assim, a base é a renda passiva, ou seja, aquela renda que você não precisa trabalhar para ter. Ou seja, é a renda que você não precisa trabalhar para manter a sua qualidade de vida. Né? Então, por isso que é muito individualizado, é de cada um, né? Mas o que eu acho assim, extraordinário é que quando você chega na sua renda passiva, você quer mais. Porque as possibilidades, as portas se abrem, né? Justamente por você estar num ciclo de crescimento constante. Né? Para quem quer fazer o curso, pode falar diretamente comigo. O DDD é 22 99982 2072. Conseguiu pegar, José? 22 99982 2072. Beleza. Nós estamos com o horário ali bem... Já até passamos um cadinho ali. José já me puxou a orelha ali. Tipo assim, o programa passou rápido. Você viu que a gente conversou aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes aqui com a gente. Pediu para você conferir se o telefone tá certinho. O Paulo tá lá. Tá. 999-82-2072. Isso aí. Aí eu queria pedir suas considerações finais, agradecer pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite, por ter falado, colocado o dedo na ferida, numa coisa tão importante que é a gente tentar aguardar um pouquinho, e agradecer todo mundo que participou no Instagram, que participou no Facebook, que participou na TV Soul também. É isso, a palavra é sua, doutor. Eu já agradeci no início e vou estender esse agradecimento principalmente a você, doutor Valmir, a toda a estrutura que eu encontrei aqui, a toda a recepção, a todos os ouvintes, principalmente aos meus familiares, né, que tornaram tudo isso, meu pai, minha mãe, minha esposa, que tornam tudo isso um pouco da razão da gente estar aqui.
da gente continuar trabalhando, evoluindo e construindo projetos, né, dentro da educação, dentro da odontologia e dentro das possibilidades aí do dia a dia. Mas assim, ser muito grato a você mesmo por você ter me dado esse espaço e me colocando à disposição da rádio para qualquer assunto relacionado a finanças que a gente possa ajudar a população brasileira. Beleza. Pessoal, segunda-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser, às 18 horas, com mais um programa Colocando o Dedo na Ferida. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.